Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h34. Isso aí é a tribo Swazi, na África do Sul. Crianças. Boa tarde, Neumann, tudo bem? Boa tarde. César Saqueto, melhor programa de rádio consagrado hoje na entrega de prêmios do Estado, do Grupo Estado. Muito obrigado, Neumann. Estadão Esporte Clube. Você aí, ó, tá ouvindo aí, não pode perder. É exatamente a 1h. É do meio-dia a 1, depois das 6 a às 1 7. tarde. É 1h com o nosso Emanuel Bonfim e o Robson Morelli. E das 6 às 7 com a Marília Ruiz e o Lula Quartarolo. É isso aí, quero agradecer. É um premiado parceiro. O que é que você quer saber? Parceiro premiado. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão, que quer saber tudo. E agora o Saqueto vai me contar o que é que você quer saber mesmo de verdade, porque ele sabe. Ele é um premiado, ele é o melhor. Que é isso, obrigado, no futebol Neumann. E no fim da tarde. Ô, Neumann, mas sabe o que eu quero saber? Por que a defesa do ex-presidente Lula, ao invés de se preocupar em defendê-lo, faz essa tática de atacar o juiz Sérgio Moro, hein? Você pensa que não é lógico, pelo seguinte, eu fiz hoje aqui, graças à ajuda de Júlia Afonso e de nosso querido amigo Fausto Macedo, os mais informados, né? E tem o Matheus também, né? Sobre a questão da Lava Jato. Eu fiz aqui um levantamento. Aliás, eles fizeram e me presentearam. O Lula é acusado por Janot, e não pelos meninos do Paraná só. Os meninos do Paraná e o Ministério Público Federal do Distrito Federal. 3 juízes já o acompanham, recebem denúncias ou processaram. Além do Sérgio Moro, que a defesa dele tanto ataca, há também o Ricardo Leite, que foi o primeiro que o tornou réu, e o Valisney de Souza Oliveira, lá de Brasília. Curitiba, Brasília, né? Então eu fico pensando a dificuldade que a defesa tem de armar uma defesa coerente. Então, em vez de armar a defesa coerente, ela fica no ataque o tempo inteiro, né? Olha, eu fiz um levantamento aqui, lá, os meninos fizeram para mim, Saqueto. Lula é alvo de 5 denúncias criminais e é réu em 3. 3 da Lava Jato. E uma da Operação Zelotes e uma da Operação Janos. Como diria Jeco Estripador, vamos por partes. Em 28 de julho deste ano, o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, de Brasília, aceitou a denúncia do Procurador-Geral da República, do Procurador da Procuradoria da República do Distrito Federal, e o tornou réu, além do ex-senador Delcídio do Amaral e mais 5. Por tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. De acordo com Rodrigo Janot, Lula teria participado de uma trama para comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, que fechou acordo de delação premiada. Esse Nestor Severo é a origem de tudo, né? Lembra que a Dilma acusava que ele tinha produzido um relatório que praticamente a forçou lá em Pasadena, a comprar a Ruivinha lá em Pasadena. No dia 19 de setembro, o juiz Sérgio Moro, aí sim o Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em Curitiba, aceitou a denúncia da Força Tarefa do Ministério Público Federal e transformou Lula e sua mulher Marisa Letícia, mais 6 pessoas, em réus acusados de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo esquema de corrupção na Petrobras. A denúncia do Ministério Público sustenta que ele recebeu 3 milhões e 700 mil reais em benefício próprio, de um valor de 87 milhões em corrupção da empreiteira OAS, entre 2006 e 2012. O Ministério Público, a Polícia Federal desconfiam e o juiz está processando por isso. Ele ter recebido vantagens ilícitas da empreiteira OAS para reformar um triplex que ele e a sua defesa dizem que não é dele, lá no Guarujá, além do armazenamento de bens do acervo presidencial mantidas na Graneiro de 2011 a 2016, que Lula chama de tralhas. Na segunda-feira, 10 de outubro, o ex-presidente, seu sobrinho Taiguara Rodrigues e o executivo Marcelo Odebrecht
Além de mais 8 acusados, foram denunciados pela Procuradoria da República do Distrito Federal pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. A acusação foi aceita pelo juiz Valisney de Souza Oliveira. Todos eles se tornaram réus. Ao petista Lula são imputados os crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Segundo o Ministério Público Federal, as práticas criminosas ocorreram entre 2008 e 2015. O Lula teria feito lobby junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, presidido por Luciano Coutinho e outros órgãos de Brasília, para garantir a liberação de financiamentos pelo Banco Público para a realização de obras de engenharia em Angola. As obras foram executadas pela construtora Odebrecht e a lenda lá em Angola, não sei se é verdade, mas a lenda que corre é que as barragens que o Lula que a Odebrecht estava construindo lá, eram os muros feitos de areia, desmanchados durante a noite, e a Odebrecht dizia que esse desmanche tinha sido feito pelo Jonas Savimbi, o guerrilheiro inimigo do José Eduardo dos Santos, o ditador lá de Angola, cuja filha, Maria Isabel dos Santos, é a mulher mais rica da África. Agora, no dia 9 de dezembro, a Procuradoria da República do Distrito Federal denunciou Lula por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dele, o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, e o casal de lobistas, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. Eles foram denunciados por negociações irregulares que levaram à compra de 36 caças do modelo Gripen pelo governo brasileiro. E também pela prorrogação de incentivos fiscais previstos em medidas provisórias. As medidas provisórias foram, então, vendidas ou alugadas, sei lá, destinadas a montadores de veículos, por meio da medida provisória 627. Isso é o que diz o Ministério Público, não sou eu, tá? Segundo o Ministério Público, essas medidas beneficiaram as empresas MMC, o Grupo Caoa e a Saab, clientes da empresa Marcondes e Maltoni. Eu conheci Mauro Marcondes, apesar do Lula não me conhecer, eu conheci Mauro Marcondes no quintal da casa de operário dele, lá em São Bernardo do Campo, numa vila operária, né? Os promotores acusam, e o juiz mandou investigar, que o casal repassou a Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha, pouco mais de 2,5 milhões de reais. Além disso, essa aí é... Bom, então vamos agora para as denúncias, né? Essa é a segunda acusação da Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná. O ex-presidente foi denunciado agora. Então é sobre essa denúncia exatamente que você quer saber? É isso? Essa última denúncia aí, ela se deve aqui. É de quanto? É de hoje. De hoje. É hoje, seu Saqueiro. 15 de dezembro é hoje, seu Saqueiro. Sim. Então está aparecendo mais denúncia. Então que denúncia é essa, Saqueiro? Ele é acusado de prática de crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, junto com Antônio Palocci e Branislav Contic, que acabou de... é um assessor do Palocci, que foi hoje solto por decisão do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre. Bom, eles foram denunciados, ele estava preso, ele foi mandado para casa com tornozeleira. Além deles, foram denunciados a dona Marisa, o Roberto Teixeira, que é o principal advogado do Lula, o Glaucus da Costa Marques, que é primo daquele Luiz Carlos Bunlai e que é o dono do apartamento que fica de frente ao apartamento do Lula, vizinho do prédio, onde o Lula guarda as suas coisas e diz que alugou o apartamento, mas a Polícia Federal não tem indícios nem documentos de pagamento do aluguel. Acontece o seguinte, isso aí, a propina da qual ele é acusado de ter recebido, equivale a percentuais de 2% a 3% de 8 contratos celebrados entre a Petrobras e a construtora Norberto Odebrecht, totalizando R$ 75.434.399,44, doutor Saqueto, centavos, repassado a partidos e políticos que davam sustentação ao governo Lula da Silva, especialmente o Partido dos Trabalhadores, o Partido Progressista e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, vulgo PMDB, dono do atual governo, que é chefiado pelo ex-vice de Dilma, é o nosso querido Miguel Temer Lulia. Então, meu amigo, além disso, estão sendo acusados petroleiros envolvidos no esquema
e também responsáveis pela distribuição das vantagens ilícitas em operações de lavagem de dinheiro com o objetivo de dissimular a origem criminosa do numerário, meu amigo César Saqueto. Nossa senhora. Ô, Neumann, e como é que, depois dessa denúncia aí, como é que fica a situação do ex-presidente Lula? Peraí, Saqueto, você está impaciente, rapaz? O Não. tempo está passando, velho? Está impaciente, Saqueto? Olha, ele também é o seguinte, tem os inquéritos, né? Ah, tem mais coisas, né? Investigações conduzidas pela Polícia Federal e podem levar ao indiciamento dos investigados. Isso ainda está na investigação, né? Tem uma formação de quadrilha na Lava Jato. Lula está entre mais de 40. Esse número te lembra alguma coisa? 40? 40? Me lembra uma história, né? Uma história do Mil e Uma Noites, Alibaba, né? E os 40. Né? Os 40. Investigados no Supremo Tribunal Federal, na chamada investigação mãe da Lava Jato, que apura a existência de uma quadrilha, eu disse quadrilha, instaurada nos governos petistas que teria montado o esquema de corrupção na Petrobras, o Saqueto, envolvendo políticos do PT, PMDB, PP, entre 2003 e 2014. Agora, na quinta-feira, do dia 6, o ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki, acatou o pedido do procurador-geral, Rodrigo Janot, e separou a investigação em 4. Ele fatiou, né? Com isso, o Lula será investigado no inquérito que envolve apenas nomes do PT. O Lula disse que não tinha conhecimento nenhum, ele não sabia de nada. Em abril de 2015, o Ministério Público Federal no Distrito Federal instaurou um procedimento investigativo para apurar a suspeita de tráfico de influência internacional do ex-presidente da República. Os investigadores apuram que Lula teria ajudado a construtora Odebrecht a obter contratos na América Latina e na África, com recursos do BNDES. O tráfico de influência teria sido iniciado depois que Lula deixou a presidência da República em 2011 e durado até 2014. O caso está sob investigação, né? Além da denúncia que envolve o triplex no Guarujá, a Polícia Federal do Paraná apura suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o presidente na compra e na reforma do sítio frequentado pelo petista e sua família em Atibaia, que é atribuído a Jonas Suassuna e a Fernando Bittar como sendo proprietários, mas a polícia desconfia porque não conseguiu encontrar bens que justificassem essa posse. Além disso, há pagamentos de palestras para a Lils, a empresa dele, Luiz Inácio Lula da Silva, e nas doações para o Instituto Lula. Também na investigação de uma antena telefônica da Oi, próxima ao sítio em Atibaia. Essas investigações, Saqueto, estão em andamento e devem dar origem a novas denúncias na Lava Jato. Em todos os casos, o Lula nega qualquer envolvimento nos crimes, acusa Sérgio Moro de ser parcial e de não ter condições de julgá-lo. Então, eu acho que eu falei até meio rápido aqui para ganhar tempo, porque é muita coisa para falar, muito crime, muitos lugares, muitos juízes. Mas assim, o que é que a defesa pode fazer? A não ser escolher um juiz para tentar desmoralizá-lo e com isso desmoralizar. Então fica arrumando briga. Digamos que em um determinado momento o juiz Sérgio Moro mande prender um advogado desse, vai dar uma confusão internacional e é isso que eles querem, não é? Eles estão encenando essas coisas para evitar que ele termine sendo condenado e com isso perca a condição de disputar a eleição presidencial. Ele agora, na última pesquisa que foi feita para a eleição presidencial, o Datafolha constatou que ele chega em primeiro lugar no primeiro turno, os tucanos não conseguem superá-lo, mas no segundo turno a Marina Silva ganharia dele em todos os cenários, né? De qualquer maneira, se ele for alcançado, ele for tornado réu em qualquer dessas inúmeras denúncias nas mãos dos juízes Ricardo Leite, Valisney de Souza Oliveira e Sérgio Moro, sendo acusado pelos meninos de Curitiba, que ele chama de meninos de Curitiba, pelos meninos de Brasília e pelo velhinho Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Aí ele não poderá ser candidato a presidente, alterando o quadro da sucessão presidencial consideravelmente. César Francisco Saqueto, melhor programa de rádio do Estadão, meu amigo Luiz Fernando Vassal, está aqui feliz da vida, mas na verdade quem produz o Estadão Esporte Clube é o Diego Carvalho. Eu e o Luiz aqui na coordenação. Agora é o seguinte, hein, Neumann, para a gente fechar essa história, hoje a defesa do ex-presidente Lula protocolou uma ação de reparação por danos morais
em favor dele, Lula, contra o procurador Deltan Dallagnol. A ação pede a condenação do procurador ao pagamento de R$1 milhão em virtude daquela coletiva de imprensa lá do dia 14. A famosa coletiva do pay-per-view, né? Da pirotecnia, do que foi acusada de pirotecnia. Foi acusada de pirotecnia, apesar de não ter explodido nenhuma bomba, nenhum fogo de artifício, nada. Pirotecnia é uma técnica de soltar fogos, né? Do PPS do computador não sai fogos. Mas tudo bem, isso aí confirma aquilo que nós dizemos. Os técnicos de futebol, alguns, muitos poucos, mas os melhores, né, dizem que a melhor defesa é o ataque, mas armam bem a defesa, né? Agora a defesa do Lula precisa atacar, porque não tem como se defender. Ou melhor, não tem como defendê-lo. A defesa do Lula está aparecendo. O Lula não tem como ser defendido, a situação dele está ficando periclitante, César Francisco Saqueto. Na analogia do futebol, Neumann, tá me dando a sensação que se fosse um time de futebol, a defesa do Lula estaria naquelas assim, tem uns 3 expulsos, aí tá querendo ter mais alguns para com menos de 7 não disputa mais jogo. Não se faz mais isso, né? É uma velha técnica, é uma velha tática do futebol, né? Não é isso? Então é o seguinte, olha, é um prazer estar falando aqui com o melhor o apresentador do melhor programa de rádio do Estadão, que é o Estadão Esporte Clube. Você espera aí 10 minutos que vai começar a segunda edição aí. Já estou vendo aqui pelo vidro a Marília Ruiz e o Lula Quartarolo. Neumann, muito obrigado pelas palavras. Vamos lá. Você não tem nada a agradecer, tem apenas que permanecer sendo competente e criativo. Vamos lá. Esta é uma exigência, não é um cumprimento, né? 3, 2, 1, Inter. Wasema